Boa noite, seja bem-vindo ao Telenotícias nesta edição de 23 de julho de 2022. Vamos aos destaques do dia. O Banco Credit Suisse concordou em pagar 23 milhões de dólares a 18 investidores americanos no âmbito da decisão judicial que responsabiliza o banco por conspiração no caso das dívidas ocultas. Segundo destaque para o dia de hoje, o Standard Bank continua impedido de participar no mercado cambial interbancário por um período de até um ano, com efeitos a partir de domingo, segundo uma nota do Banco de Moçambique recebido na nossa redação. O terceiro destaque para o dia de hoje, a União Africana saudou hoje o acordo assinado entre a Rússia e a Ucrânia para desbloquear as exportações de cereais. Acompanhe o desenvolvimento destas notícias já agora no Telenotícias. O secretário do Estado da cidade de Maputo diz que a taxa bruta de mortalidade infantil subiu para 45,5 nos últimos anos causados pela Covid-19. Vicente Janquim apelou à sociedade em geral para se fazer presente nos locais de vacinação para receberem a dose contra a pandemia viral. Com um olhar profundo sobre os indicadores que influenciam o crescimento populacional na nossa cidade, tais como a taxa bruta de mortalidade, que é de 9,2% por mil habitantes. Taxa de mortalidade infantil, 45,5% por mil habitantes. Taxa bruta de natalidade total, 23,2% por mil habitantes. Taxa de fecundidade 2,6% e a esperança de vida ao nascer é de 63,2 anos. Com os números galopantes da taxa de mortalidade infantil e taxa bruta de natalidade, o secretário apelou aos não vacinados para que se façam ao posto de vacinação. E como medidas de estancar a propagação do vírus, constituímos na cidade de Maputo equipas de prontidão nos centros de isolamento e vacinamos cumulativamente 578.757 cidadãos com a primeira dose, 341.271 com a segunda dose e 16.000 com a dose de reforço. Queríamos apelar a todos para se fazerem presentes nos locais já definidos para receberem a dose de reforço, com vista a continuarmos a proteger deste mal que nos assola. Durante o período de janeiro e março do ano transato, foram assistidas 15.301 crianças, órfãos e vulneráveis. No que concerne à mulher, dados atuais indicam que a cidade de Maputo, o acesso aos serviços de planeamento familiar e aos métodos contraceptivos tem uma cobertura de 80% e durante o período de janeiro a março de 2022 foram assistidas 15.391 crianças órfãs e vulneráveis, 1.195 no programa de apoio social direto, 835 no programa de atendimento em unidades sociais e 745 idosos no programa dos serviços de ação social. O secretário de Estado afirma que continua o grande desafio no que corresponde aos níveis de acesso aos serviços de planeamento familiar e os métodos contraceptivos. O assessor para a área de gestão de resíduos sólidos do projeto de transformação urbana em Maputo afirma já ter sido contratada uma empresa
para fazer toda a análise técnica do aterro, bem como do encerramento da lixeira de Ulene. Acompanhe esta notícia ainda no desenvolvimento do Telenotícias. Para já vamos a outras notas de reportagem. A chuva que caiu ao longo da quinta-feira passada criou enchentes nos arredores da capital do país. Alagou residências e impediu a transitabilidade de pessoas e viaturas. Sempre que chove, os moradores têm de se reinventar enquanto as promessas de melhoria de saneamento não saem das gavetas. A bacia de retenção de águas pluviais foi inaugurada a 9 de julho de 2020 com o objetivo de aliviar as águas que se acumulavam na rua de Malhangalene, no bairro de Machaquene-C, na cidade de Maputo. A meta não foi, porém, alcançada. A cada época chuvosa, a bacia transborda, deixando ruas e casas alagadas, afetando mais de 300 famílias. Nesta senda, resta apenas aos moradores dos bairros enfrentar o velho problema de frente, uma vez sem opção. Para o Conselho Municipal da cidade de Maputo, houve uma percepção errada de que a bacia seria a resolução do problema, mas a ideia era, na verdade, mitigá-lo. A situação de Machaquene não pode ter piorado. Há um volume de água que espera na entrada, mas agora está numa bacia. Só por isso não pode ter piorado, disse diretor das infraestruturas urbanas no Conselho Municipal da cidade de Maputo. As famílias que viram as suas casas e ruas serem tomadas pelas águas das chuvas aguardam a melhoria das condições. Retomamos a peça de reportagem que dá conta que o assessor para a área de gestão de resíduos sólidos do projeto de transformação urbana em Maputo afirma já existir uma empresa contratada para fazer toda a análise técnica do aterro, bem como do encerramento da lixeira de Ulene. A dizer que já temos uma empresa contratada que vai fazer toda a análise técnica, tanto do aterro como do encerramento da lixeira. O assessor para a área de gestão de resíduos sólidos do projeto de transformação urbana em Maputo, Áfido Abacasamo, explica que existe um grande desafio que é o de lidar com a sociedade pela retirada da lixeira de Ulene. Isto é a parte técnica, desenhos, projetos, etc, etc. Agora, existe o grande desafio, de facto, é a parte social, que tem que se ter muita atenção, muito cuidado, para evitar claramente conflitos como os que aconteceram em Machamel. E sobre o processo de identificação das áreas? Estamos a iniciar o processo de identificação das áreas, estamos a fazer levantamentos, principalmente levantamentos para todo o processo de reassentamento e principalmente compensações. O assessor ressalta que o processo de introdução de formação para os catadores não são fáceis e nem lineares. Estes processos não são lineares e fáceis. Isto é, só vocês verem, para encerramento da lixeira, que é encerramento, tem toda esta questão social, de inclusão de catadores, etc, etc. A mesma questão que o aterro tem várias fases. Entre elas, temos questões sociais. Nós, segundo a própria regulamentação nacional, segundo as questões do banco, tem todo um conjunto de atividades sociais, de compensações, identificações, levantamentos, planos de reassentamento, etc., entre outros, que têm que ser levados a cabo até antes de começarem os trabalhos técnicos disso. A Ucrânia e a Rússia assinaram esta sexta-feira o acordo para a exportação de cereais. O pacto afasta o risco de uma crise alimentar global provocada pelo bloqueio naval russo aos portos ucranianos. O pacto foi firmado em Istambul na presença do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e do presidente turco Recep Tayyip Erdogan e afasta o risco de uma crise alimentar global provocada pelo bloqueio naval russo aos portos ucranianos. O primeiro a assinar o acordo foi o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu. Após o representante de Moscou sair da mesa, o ministro da Infraestrutura da Ucrânia, Oleksandr Kubrakov, também firmou o documento.
Bu müşterek Eu já disse que essa guerra não terá vencedores nem vencidos. O único derrotado será o mundo, mas esperamos que este acordo reabra uma espiral pela paz, declarou Erdogan na cerimônia, que ainda teve a presença do oligarca russo Roman Abramovich, ex-dono do Chelsea e que já havia tentado mediar negociações entre Kiev e Moscou. O acordo vem sendo celebrado como o primeiro entre Ucrânia e Rússia desde o início da guerra, mas o gabinete do presidente Volodymyr Zelensky esclareceu que o pacto foi assinado por cada um dos lados com a Turquia e a ONU e não diretamente entre si. O acordo de hoje é um farol no Mar Negro, comemorou Guterres, acrescentando que o compromisso vai estabilizar os preços de gêneros alimentares no mercado internacional. Hoje é um dia histórico, estamos evitando a fome juntos, reforçou Erdogan. O documento prevê a criação de corredores seguros para a exportação de cereais através de 3 portos ucranianos no Mar Negro, incluindo o de Odessa, o principal do país. Isso permitirá distribuir cerca de 25 milhões de toneladas de grãos nos próximos meses. Segundo o acordo, navios mercantis não precisarão de escolta militar para acessar a costa da Ucrânia e as exportações serão monitoradas por um centro de coordenação em Istambul. Se houver necessidade de inspeções em cargueiros, as vistorias serão feitas por grupos conjuntos. Ainda assim, Kiev prometeu adotar respostas militares imediatas caso haja provocações da Rússia. A Rússia e a Ucrânia são apontados como os maiores produtores de cereais a nível mundial. Esses dois países exportam cerca de 210 toneladas, o que significa 30% do comércio internacional. Com este acordo vai permitir, portanto, a saída de cereais com destaque para o trigo, o segundo maior cereal produzido mundialmente depois do milho. A guerra trouxe fechamento de saída de cereais. Com este acordo, o trigo poderá ser mais barato e o pão também poderá estabilizar o preço, principalmente em Moçambique. As imagens são de Aunilávia Balata, Zagstoy para a FTV. O Banco de Moçambique reiterou na última quinta-feira que os preços de produtos e serviços vão continuar a aumentar consideravelmente nos próximos meses, devido principalmente à repassagem dos elevados custos do petróleo e de alimentos no mercado internacional para a economia doméstica. A instituição deu o primeiro alerta sobre o agravamento do custo de vida a 20 de maio de 2022 corrente. Há 2 semanas, em briefing a jornalistas, o Banco Central voltou a alertar sobre o contínuo aumento de preços. Esta quinta-feira, a instituição reiterou o alerta, tendo se justificado com o fato de, a nível interno, prevalecerem incertezas em relação ao ajustamento dos preços dos bens administrados com realce para os combustíveis e a magnitude do seu impacto sobre os preços de outros bens e serviços. A nível externo, o Banco de Moçambique diz que se mantém incertezas em relação ao prolongamento do conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia. Em julho, a inflação anual acelerou para 10,8%, contra 9,3% em maio, a refletir, sobretudo, o aumento dos preços dos bens administrados, com destaque para os combustíveis e transportes. A inflação subjacente, que exclui os preços dos bens e serviços administrados e das frutas e vegetais e que é influenciada pela política monetária, acelerou ligeiramente, a traduzir essencialmente a repassagem do aumento dos preços administrados para os de outros bens e serviços, lembra o Banco Central. Num comunicado, a instituição refere ainda que se mantém as perspectivas de recuperação econômica em 2022 e 2023, não obstante o abrandamento da procura externa. A curto e médio prazo, a recuperação econômica será sustentada principalmente
pela execução dos projetos energéticos em Inhambane e na bacia do Rovuma e pelo início da exportação do gás liquefeito num contexto de retoma do programa com o Fundo Monetário Internacional e de ajuda externa de outros parceiros de cooperação. No mesmo documento, o Banco de Moçambique alerta que a dívida pública interna continua elevada. As perspectivas macroeconômicas recentes são consentâneas com a manutenção do atual nível da taxa mínimo no curto prazo. No entanto, em caso de agravamento dos riscos e incertezas associados às projeções de inflação, o Banco de Moçambique sublinha em comunicado que não hesitará em aumentar a taxa mínimo para assegurar no médio prazo a inflação num dígito. Continuamos com o essencial da informação. O Banco Credit Suisse concordou em pagar 23 milhões de dólares a 18 investidores americanos no âmbito da decisão judicial que responsabiliza o banco por conspiração no caso das dívidas não declaradas. O Banco Crédito Suisse concordou em pagar 23 milhões de dólares a 18 investidores americanos no âmbito da decisão judicial que responsabiliza o banco por conspiração no caso das dívidas não declaradas. A decisão resulta do pedido feito pelos procuradores americanos na terça-feira ao juiz distrital dos Estados Unidos, William Kant, para ordenar que o Credit Suisse pague aos 18 investidores dos títulos moçambicanos das dívidas não declaradas. Os procuradores alegaram que grande parte dos investimentos nos títulos foram desviados por meio de propinas para funcionários do Credit Suisse e de Moçambique. O Standard Bank continua impedido de participar no mercado cambial interbancário por um período de até um ano, com efeitos a partir de domingo, segundo uma nota do Banco de Moçambique disponibilizado à nossa redação. O Standard Bank continua impedido de participar no mercado cambial interbancário por um período de um ano, com efeito a partir de domingo, segundo uma nota do Banco de Moçambique. A decisão decorre do fato de o Banco Central constatar, ao longo do acompanhamento que faz já aquela instituição financeira desde julho de 2021, evidências de graves irregularidades que ditaram o seu impedimento em vigor nos últimos 12 meses, não obstante algumas melhorias, esclarece o documento. Segundo a mesma nota, o Standard Bank continua, porém, autorizado a realizar atividades cambiais de conversão de moeda estrangeira com o público devendo, para o efeito, usar a taxa de câmbio de referência publicada pelo Banco de Moçambique. Para já vamos à previsão do estado de tempo para o dia de amanhã, domingo 24 de julho de 2022. As temperaturas para as principais cidades moçambicanas. Já temos ali Pemba, que vai registrar uma máxima de 25 e uma mínima de 20. Lixinga, que vai registrar uma máxima de 21 e uma mínima de 11. Nampula vai registrar uma máxima de 27 e uma mínima de 15. Há que ter em conta que a província de Nampula é a província mais populosa do nosso país. Para já vamos a outras cidades capitais do nosso belo Moçambique. Temos aqui Tete, a cidade e província mais quente do nosso país, que vai registrar uma máxima de 29 e uma mínima de 18. Quilimane, com uma máxima de 27 e uma mínima de 17. Chimoio, que vai restar uma máxima de 22 e uma mínima de 11. Beira vai restar uma máxima de 24 e uma mínima de 17. Estas são as previsões do estado de tempo para o dia de amanhã na zona centro do país. Para já vamos à zona sul do país para vermos
Como é que vai se comportar o tempo para Maputo, Gaza e Inhambane? Aqui já temos Inhambane, vai registrar uma máxima de 24 e uma mínima de 17. Xai-Xai, com uma máxima de 25 e uma mínima de 15. E por fim, Maputo vai registrar uma máxima de 25 e uma mínima de 15. Aqui, tomar em conta que estas são as temperaturas máximas e mínima para o dia da manhã, 24 de julho de 2022. Para já vamos a uma curta pausa e voltamos com outras notícias na atualidade internacional. Família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estar mais ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Mais uma vez, muito boa noite, assim caríssimo internauta e telespectador. Para já vamos à atualidade internacional. Os incêndios florestais são cada vez mais frequentes na Europa. Começam cada vez mais cedo a cada ano que passa. São cada vez mais maiores e mais difíceis de controlar, como se viu nos últimos dias em Portugal, Espanha e França. Uma situação que se agrava com os efeitos das alterações climáticas, que são cada vez mais intensos, e pelo despovoamento das zonas rurais, como reflete o diretor do Centro Global de Monitorização de Incêndios, João Goldemer. Há meio século ou mais, os incêndios florestais não tinham tanto combustível disponível. Por que é que estas paisagens estão a mudar? Por causa do êxodo rural. As novas gerações estão a abandonar o campo, estão a ir para as cidades, estão a urbanizar-se, as aldeias estão a envelhecer. Temos de redesenhar as nossas florestas e de as preparar para enfrentar o stress climático e o fogo, diz Goldemar. De acordo com dados da União Europeia, os incêndios nas zonas rurais no seio do bloco triplicaram este ano, com quase 450 mil hectares à ordem desde 1 de janeiro até 16 de julho, em comparação com uma média de 110 mil hectares nos mesmos meses, no período entre 2006 e 2021. Nessa mesma data, os 27 testemunharam quase 1.900 incêndios florestais em comparação com uma média de 470 para o período de 2006 e 2021.
A União Africana saudou hoje o acordo assinado entre a Rússia e a Ucrânia para desbloquear as exportações de cereais. O acordo é uma resposta à visita de junho à Rússia do presidente senegalês Macky Sall, atual presidente da União Africana, e de Moussa Faki, presidente da Comissão da União Africana, que tinha sublinhado ao presidente russo Vladimir Putin a urgência do regresso dos cereais da Ucrânia e da Rússia aos mercados mundiais, disse a organização num comunicado. A União Africana reitera o apelo para um acordo de cessar-fogo imediato e para a abertura de novas negociações políticas sob os auspícios das Nações Unidas no interesse da paz e da estabilidade mundial, afirma-se no comunicado. Entretanto, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa e o presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, saudaram a retoma das exportações de cereais da Ucrânia e da Rússia sob o fraco crescimento econômico e o desemprego agravado, sobretudo com a pandemia da Covid-19, são, de acordo com as estatísticas nacionais, os principais obstáculos à segurança alimentar na África do Sul. Andy Du Plessis, diretor executivo da organização que trabalha com comunidades pobres do país, conta estar a encontrar pessoas que se apresentam desnutridas. Recordando um episódio do início do ano no Cabo Oriental em que 12 crianças morreram de fome, alerta para o perigo de mais incidentes como este em todo o país. Estamos também a assistir a um aumento de crimes oportunistas, mas também de crime organizado como resultado. Quando comparado a 2021, só o óleo vegetal, um dos produtos mais afetados pelo impacto da guerra na Ucrânia, aumentou em 69% no terreno. Os consumidores dizem que a carteira já não dá para os meios de subsistência. Sipo Zungo afirma ser realmente chocante a forma como a comida subiu. O que a tem agravado é a pandemia da Covid-19. As pessoas perderam os empregos durante essa altura. Este clima econômico atual é a principal razão dos tumultos de julho em Durban. Precisamos de voltar a plantar a nossa própria comida. E na atualidade desportiva, a judoca moçambicana Shenidi Tsemani sagrou-se campeã africana na categoria de 57 quilos e Paulo Ribeiro, na categoria de 66 quilos, ficou com a medalha de bronze. Moçambique começou em alta o Campeonato Africano de Judo em cadetes e júniores que decorre em Nairobi, no Quênia. A judoca moçambicana Shenidi Tsemani sagrou-se campeã africana na categoria de 57 quilos e Paulo Ribeiro, na categoria de 66 quilos, ficou com a medalha de bronze. Um total de 69 judocas de 12 países participaram deste Campeonato Africano de Júniores que arrancou nesta quinta-feira na capital queniana, Nairobi. No dia de estreia, Moçambique esteve em grande, com a moçambicana Shenidi Tsemani a conseguir a medalha de ouro, a primeira do país neste escalão, numa competição deste nível. Shenidi destacou-se na categoria de menos 57 quilos, tendo vencido os 3 combates que teve pela frente. O hino de Moçambique foi entoado no africano de Nairobi, que teve outro moçambicano em destaque. Em masculinos, Paulo Ribeiro conseguiu a medalha de bronze na categoria de 66 quilos, coroando com o êxito o arranque da participação nacional nesta competição juvenil do continente. Este sábado, Moçambique volta a competir em júniores. O africano de judo de cadetes e júniores vai até o próximo domingo, dia 24 de julho. Com a atualidade desportiva, colocamos um ponto final ao Telenotícias hoje, dia 23 de julho de 2022. Com promessas que a voltar amanhã domingo com mais informação nacional, internacional e desportiva. Fique bem e um bom final de semana.